Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus nesta terça-feira da 20ª semana do domingo do tempo comum, no primeiro momento vai trabalhar a questão da inconformidade e quanto que faz falta católicos, cristãos verdadeiramente inconformados. Só que, entenda bem, a inconformidade aqui, se sentir inconformado, não é simplesmente por as coisas não estarem acontecendo como nós queremos que aconteça, mas de não nos conformarmos por ver como a coisa está andando e nós não temos correspondido, ou se melhor, temos que corresponder melhor. A história de Gideão é muito interessante. Imagine você que um dia está na sua casa lá rezando e está lá num momento muito íntimo com Deus, aí desce um anjo para falar com você. Imagina uma coisa dessa? Você imaginou? Desce um anjão lá, você não está me chamando? Aqui estou eu aqui agora. O que Gideão faz? O anjo fala: eu estou com você. Fala: você está comigo? Se você está comigo, está desse jeito aqui fora, em outras palavras, é isso. Está tudo errado. Olha e ele pega firme no anjo e fala: o que aconteceu dos grandes feitos que nós ouvimos o Senhor fazer e nós não vemos nada ainda? Muitas vezes é essa a nossa intenção. É por isso que quando Deus quer mudar alguma coisa, Ele sempre procura alguém que está inconformado. Porque a pessoa inconformada, pelos motivos certos, entenda, ela vai lutar para que a coisa aconteça. Agora, quando nós vamos nos acostumando, tudo certo, está cômodo, está assim, eu estou fazendo o que tem que ser feito, então está beleza, eu tenho rezado, eu tenho acordado cedo, eu já acordo 4 da manhã com o freio, eu já rezo o meu rosário, eu já faço aqui, mas eu não mudo nada de maneira concreta, não é inconformidade. Agora, se você está 4 da manhã inconformado, falando, não, porque eu vou viver uma vida nova, é aí que Deus adentra na sua história e a coisa começa a mudar. Porque o que acontece aqui no Evangelho, o anterior, sobretudo de ontem, é uma pessoa conformada. Para o jovem rico estava tudo bom, você percebeu? Ele vai conversar com Jesus para Jesus justificar aquilo que de bom já tem feito. É por isso que ele fala, Jesus fala: olha, para a vida eterna, observa os mandamentos. É aquilo que eu brincava, às vezes nas confissões, você toma cuidado, viu? Se eu tiver com tempo, eu estou perguntando os mandamentos, viu? Então você vem decorado já, tá? A pessoa vem e fala assim: eu sei que ela não fez exame de consciência, ela fala que ela fez. Você fez exame de consciência? Ela fiz. Eu falo: então os 10 mandamentos. Aí ela fala assim: nossa, padre, não sei, então vai lá, depois você volta. Não, mas eu fiz. Eu falei: com base em quê, filha? Não é verdade? Se não for os mandamentos, você vai fazer exame de consciência com qualquer referência. Não é? A confissão é daquilo que você, o pecado é sempre uma oposição, não é? Você descumpre um mandamento, você ofende a Deus. E Ele mostrou o jeito pelo qual Ele quer ser agradado e, consequentemente, o jeito pelo qual Ele é ofendido. E quando o jovem rico vem, ele fala: não, eu faço tudo. Eu tenho uma alta performance, eu observo, eu não sou adúltero, eu observo domingo, honro meu pai, eu faço isso desde sempre. Aí Jesus, em alguns textos, vai dizer que ele olha para ele com amor e fala: uma só coisa te falta, vai, e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele se entristece, porque a grande questão não era o quanto ele tinha, essa que é a questão. Em alguns textos, a riqueza, por exemplo, em Lucas, ela é por si só nociva, mas aqui não está falando disso. O que está dizendo é o seguinte: é o quanto aquilo possui. Deixa eu dizer, você não precisa ser rico para ser apegado.
pior ainda, se você é pobre apegado, então pior ainda, gente. Imagina uma coisa. Da quem é rico e ainda é apegado, tem um motivo para ser apegado, não é? Agora já não tem nada, é apegado ao que tem. Esse que é o problema, é pior ainda. E o apegado é aquilo que você põe no seu coração, gente, você não consegue dispor. A gente está falando de riqueza, mas tem mãe que o filho é um ídolo, pai e mãe, sabia disso? Trata a criança como se fosse um bibelozinho, não deixa crescer, isso também é um ídolo, sabia disso? Você educa o seu filho para que ele vá ganhar de fato a vida. Tem gente que idolatra relacionamento, se submete e fala que tem que ser feito, mas em função da pessoa. Isso também é um ídolo, isso compete com Jesus no seu coração. Quer saber de fato o lugar que Jesus ocupa no seu coração? Quanto está disposto a perder? Não a ganhar. Todo mundo quer ganhar. Quem aqui não quer ser abençoado, não é verdade? Você pode perceber, marca uma formação sobre a verdadeira santidade de vida. Vem 12 pessoas. Agora traz um padre milagreiro aqui que faz cura, que levanta morto, que faz cego enxergar, que muda a vida financeira, que revela o número do CPF. Enche aqui. Porque a gente quer a solução rápida. E deixa eu dizer uma coisa a você. Não existe solução rápida. Fala para quem está do seu lado. Abre os seus olhos. Abre. Não existe isso, gente. Não existe. É mentira. Não existe. Não é? Presta atenção. Você está vindo para o grupo de oração, você fala, nossa, vai ter um milagre. Vai ter, mas o maior milagre é a conversão de vida que nós precisamos ter. Não existe atalho, não existe outro caminho. É por isso que a grande questão, quando ele fala que é difícil entrar, só que ao mesmo tempo, aqueles que renunciam, e a renúncia de confiar em Deus, por mais que não esteja em função do que você vai receber, você só recebe se o motivo da renúncia for o Senhor. Não que nós receberemos do Senhor, mas Ele. Por isso, e já encerrando, olhemos para a nossa vida hoje. Olhemos para essa disponibilidade. Nossa, pelo amor de Deus, quando eu falei que pai e mãe é pegado, não é para você largar fora o seu filho, não é isso. Se bem que tiver uns 40 já que está em casa, pode, né, já tem condição de sobreviver, deve ter pelo menos. Mas, trazendo para cá agora, de fato mesmo, quando a gente fala em perder, são coisas humanas. Ninguém perde confiando em Deus. O problema é que a tendência nossa é sermos que nem os discípulos quando for ter a multiplicação dos pães. Eles chegam com a quantia humana. Olha, Senhor, nem não sei quantos mil denários é suficiente para alimentar essa multidão. A questão não é quanto temos, é o quanto confiamos nele. E o quanto as coisas nos abalam também. Você percebeu como tem coisa que abala a gente de qualquer maneira? Você está firme nas promessas de Deus, o primeiro não da vida você desanima, a primeira frustração você para, a primeira situação você vai, né, descambando. A grande questão, quem é o Senhor? É muito fácil você falar que a gente é de Deus quando tudo está bem, não é verdade? Mas quando acontece uma tragédia? E quando a gente perde alguma coisa? E quando os nossos planos e propósitos não acontecem? E quando a enfermidade visita a sua casa? Será que é aí que nós vemos em quem estamos fiéis? Não estou dizendo que você desconsidera ou você é insensível em relação a isso. Mas o mesmo Deus que é Senhor na felicidade, Ele é Senhor na tristeza, não é verdade? O mesmo Deus que é Senhor, Ele é Senhor em todas as circunstâncias. Por isso, entenda uma coisa. Você pode espernear, você pode não gostar do que o Pai está falando, mas isso aqui é palavra. Isso aqui é realidade, isso aqui é fato. Ela vai te questionar como vai me questionar. Ela vai te interpelar como vai me interpelar. Que possamos, de fato, a partir dessa palavra, olhar para Jesus, entender que Ele, de fato, é nossa riqueza, é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça.